Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia inteira. Desculpa. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia. De fato, nós já estudamos a Bíblia inteira. De modo muito simples, como simples eu sou, mas de maneira bem assertiva. A Bíblia inteira comentada, de Gênesis a Apocalipse. E fizemos isso em período de 1 ano. Não é pouca coisa, não. Antes de começar a lição, baseada na Bíblia, a gente usa esse guia de estudo aqui, também conhecido como lição da escola sabatina. Antes eu quero repercutir a notícia do momento. O governo americano, utilizando a lei Magnitsky, sancionou o ministro da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes. Acredito que todos os brasileiros têm percebido o estrago que Alexandre de Moraes tem feito na justiça brasileira. Ele entrou na Corte Brasileira em 2019, 17, acho que no governo Temer. De lá para cá ele só tem feito danuras. E essa lei, eu não sei muito bem, mas pelo que eu entendi, ela tem efeito mais econômico do que jurídico. Sim, porque essa lei, ela foi instituída, acho que no governo Obama. O objetivo era sancionar pessoas que atentassem contra a liberdade. Até agora eu acho que não tem nenhuma pessoa física. Não lembro, mas Alexandre de Moraes é uma das primeiras pessoas físicas a estar nessa lista de sanção. O que acontece? Quando a pessoa entra nessa lista, ela fica proibida. Ela fica proibida não. Aí que está o pulo do gato. Ela continua normal, mas as pessoas americanas ficam proibidas de fazer negócios com ela. Entende? Então a pessoa morre por inanição. Geralmente figura na lista empresas terroristas, ditadores, não é? E aí as pessoas americanas ficam proibidas de fazer negócios com essa pessoa, seja física ou jurídica. E como que isso vai impactar no Brasil? Completamente. Porque dependendo para onde vai a Corte Suprema Brasileira, é que vai decidir se os americanos vão sancionar mais pessoas ou se vai tirar um pouco o pé do acelerador. Eu, pensando na minha simplicidade, acredito que o governo não é besta. Até comentei com um amigo ontem que a tendência era o presidente abandonar o Alexandre de Moraes. Isso antes da lei Magnitsky, imagina agora. Agora, o Supremo está reunido lá com o presidente, eles vão ter que isolar o Moraes. Ou ele pede para sair, ou então a corte inteira vai pagar o pato. E a corte inteira pagando o pato, o Brasil paga o pato, não é? Essa lei aí sancionada ontem, graças a brasileiros que foram perseguidos por Alexandre de Moraes. Por exemplo, Constantino
Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e outros. Agora, quem merece os méritos dessa conquista, com certeza, é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, com certeza. Não é? Ele foi para os Estados Unidos, acho que ele ia fazer uma visita de cortesia, né? Mas aí a petralhada caiu matando em cima dele, ele acabou ficando lá. Então hoje ele é uma espécie de refugiado político. Esse negócio vai ferver ainda. Eu quero que ferve mesmo. Tava muito sem graça, viu? O país não tinha liberdade nenhuma. Isso aconteceu lá na América também. A diferença é que a perseguição na América, ela não foi total, porque lá a liberdade ainda funciona. Lá os democratas não são tão insensatos como os esquerdistas daqui. Então, em algum momento, eles recuperaram o siso. Tanto é que hoje o Trump é o presidente. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a escalada da ignorância é muito grande, a ponto deles punir as pessoas do 8 de janeiro e ainda colocá-los como culpados, e ainda colocar os perseguidos como culpados. Entende? Como Bolsonaro, por exemplo, e a direita brasileira. Mas tá bom. Nosso assunto não é política. Até gostaria de ter o canal política, mas eu não tenho toda a profundidade necessária para comentar essas coisas. Então, vamos continuar no que interessa, comentário bíblico. Como cristão, como é que eu vejo essa medida? Tem um lado positivo, que é esse lado político. Porque aqui o Brasil não teve força para se reerguer. O Brasil não teve força para conter Alexandre de Moraes. Teve que vir uma força de fora, não é? A América teve que agir. Esse é o ponto positivo, que a gente conseguiu, com apoio americano, conter. Esse é o começo da contenção, mas eu acho que vai dar tudo certo. No final ele vai pedir para sair e vai dar tudo certo. Ou ele pede para sair ou o presidente cai todo mundo, né? Até perdi o que eu estava pensando, meu Deus. Ah, tá. Minha preocupação como cristão. Pensa bem. Existe a autonomia das nações. Essa lei Magnitsky atingiu o brasileiro e ainda bem, porque a gente sabe que ele é culpado, a gente percebe. Mas, assim como ela alcançou um culpado, ela pode alcançar um inocente também. Concorda comigo? Então, minha preocupação é essa. Esse projeto 2025 da direita americana, ele é amplo e ele engloba uma tomada de poder universal, não é uma coisa pequena. E esse poderio americano, ele vai acabar abarcando o mundo de maneira a impor alguns pensamentos, não é? Imagina, a América do Norte unida com Roma. A gente sabe o que significa Roma. Agora o poder americano está junto com o poder romano. Imagina isso na perseguição dos cristãos. Muito bem, políticas à parte, vamos falar do que interessa. Êxodo. Nessa semana estamos falando sobre o ritual da Páscoa. Hoje, quinta-feira, 31 de julho do ano jubileu, o juízo divino. O juízo divino. O autor Giri Moscala, ele está nos levando
Para conhecer o mundo da época de Moisés e como foi a luta para Moisés tirar do Egito o povo de Deus. É complicado, sabe? Porque o Egito está dentro de nós. O Egito estava abarcando o povo de Deus. Hoje o Egito é conhecido como Babilônia, Roma. Então é muito poder. Então, se desvencilhar desse poder não é fácil. Hoje, o juízo divino. Deus feriu todos os primogênitos do Egito. Por que ele se concentrou nos primogênitos? Não sei. Por que será? Espero que o autor responda aqui. Leia lá Êxodo 12, 29, 30. Hebreus 11, 28. A última praga do Egito atingiu os primogênitos. Este foi um juízo divino contra todos os deuses do Egito e também contra todas as famílias que adoravam esses falsos deuses. Eu não sabia disso. Por isso que é bom a gente pegar pessoas sabidas, inteligentes, né? Eles eram apenas ídolos sem valor, refletindo os sentimentos, desejos e medos do próprio povo. Então, o ataque de Deus aos primogênitos era um alerta às famílias, não é? De que algo estava errado. A idolatria não pode fazer parte da nossa vida. Como as pragas anteriores já haviam demonstrado, os ídolos eram incapazes de salvar o povo. Sua inutilidade ficou mais evidente com a 10ª praga, que trouxe as consequências mais graves para os egípcios. Por todo o vasto reino do Egito, por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Imagina você perder o seu filho mais velho. Gritos e choro de lamentação enchiam o ar. O rei e seus oficiais, com o rosto pálidos e membros trêmulos, estavam apavorados diante do horror que dominava a todos. Aspas para a dona Ellen White, Patriarcas e Profetas, Casa Publicadora Brasileira, 2022, página 233. Agora volta ao comentário do autor. O faraó era visto como a personificação do poder do Egito e o Deus supremo da nação. Lembra que eu falei? Faraó era o próprio Deus aqui na terra. Ele era adorado como o sol. E seu filho primogênito era considerado filho de um Deus. Ísis era uma deusa que protegia as crianças. Ejat, a deusa que assistia as mulheres no parto. Emi, um deus da reprodução. Além desses, havia outros deuses egípcios relacionados à fertilidade. No entanto, eles se mostraram impotentes diante do Deus vivo. Moisés e Jetro fizeram declarações sobre o poder e a superioridade de nosso Deus. Amém? Êxodo 15, 11, Êxodo 18, 11. De acordo com o Êxodo capítulo 1, o faraó mandou as parteiras egípcias matar os filhos recém-nascidos dos israelitas, numa tentativa de enfraquecer, dominar e humilhar o povo hebreu. Agora, a punição de Deus recaiu sobre os primogênitos do Egito. Isso ilustra o princípio de que colhemos aquilo que semeamos. Gente, é tão certo como 2 mais 2, 4. Quem semeia maldade, colhe danura. Nossas decisões, nossos comportamentos têm consequências reais. E a dolorosa verdade que todos nós já experimentamos é que não sofremos sozinhos. As consequências das nossas mazelas recaem sobre nossa posteridade. Outras pessoas, às vezes até mesmo inocentes, também sofrem. Essa é a natureza do pecado. Como que o inocente sofre? Vamos ilustrar aqui. Eu comecei essa lição falando
sobre as sanções da lei Magnitsky que caiu sobre Alexandre de Moraes. Essa sanção econômica recai sobre ele e também sobre seus filhos. Há uns dias antes, o governo americano cassou o visto de Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e o outro lá, o velhinho. Dos três. Então, os seus filhos sofreram as consequências. Barroso tinha 2 filhos lá na América, um menino e uma menina. Parece que o menino conseguiu se ajeitar lá, porque já tinha um green card, vai ficar mais um tempo lá, mas parece que a menina foi expatriada. Ou seja, eles eram inocentes, pagaram pelos crimes que seus pais cometeram. Sim. Terrível, não é? Então, os nossos atos têm consequência. Você já sofreu por causa do pecado de outras pessoas? Outras pessoas já sofreram por causa de seus pecados? Qual a nossa única esperança? Eu já sofri. Eu não lembro nitidamente como que outras pessoas têm sofrido por causa da minha culpa, mas certamente sim também. Nossa única esperança é Jesus Cristo, o nosso Moisés eterno, aquele que nos tira da escravidão do Egito, da Babilônia, da Roma e nos leva a Canaã celestial, nos leva ao céu. Muito obrigado porque você esteve conosco até aqui. Considere se inscrever no canal, se ainda você não fez isso. Deu gostei ou não gostei para o YouTube, ó, tanto faz. Se você gosta ou se você não gosta. O importante é que você se manifeste. Compartilhe o vídeo. Alguém pode estar precisando de uma mensagem como essa. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê